saúde. Não somente física, mas emocional, cognitiva. Portanto, a criatividade é essencial para a sociedade. O educando deve saber não somente informação, mas aquilo que serve para a sua vida. De que forma eu vou utilizar esse conhecimento? Até que ponto esse conhecimento é útil para o que eu quero, para a minha sociedade, para o grupo onde eu vivo, para a minha cultura? De que forma esse conhecimento se estabelece dentro de mim? Como eu transformo? Então, Leite, que é um outro autor, compara esse fluxo criador, a um fluxo sanguíneo. É preciso que você permita que essa energia continue circulando, continue girando, por todo o seu corpo, pela sua mente e pelo outro. A atividade criadora, então, é uma condição de sermos humanos, é uma condição de humanização. Você só é humano na medida em que você cria, e você constrói, e você produz. Os animais, por exemplo, eles não têm essa possibilidade, eles têm um limite. Eles não vão além do que as suas condições inatas permitem. Ao homem foi dada uma possibilidade muito maior. Você não é fruto apenas do que nasce, você é fruto do que você nasce, mas dentro de um meio social, cultural, de linguagens, na relação com o outro, e que constrói a sua própria história. Então, a atividade criadora nos coloca num processo de humanização, como Freire estabelece de uma forma bem interessante. Ele diz que é na praxis que nós desenvolvemos e produzimos, porque a praxis é a capacidade de agir, pensar e voltar a agir. Como seres humanos, somos instigados a isso a todo momento. E a escola tem nos instigado a ser assim? 2 professores do Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, chamados Pitano e Noal, eles têm um texto muito interessante que fala sobre os saberes necessários à prática pedagógica em geografia. E aí pontuam algumas coisas que eu gostaria apenas de compartilhar com vocês de forma bem rápida. Como é que esses saberes e essas práticas pedagógicas, então, poderiam ser transformadas e utilizadas no nosso contexto, na nossa sala de aula? Primeiro seria respeitando a proporção entre o conteúdo trabalhado e a idade dos educandos. Mas não somente isso. Porque você não vai limitar o conteúdo apenas à idade, mas você tem que se lembrar de uma idade cognitiva, de uma relação com o outro, como bem coloca Vygotsky. Eu, enquanto indivíduo, eu tenho uma potência, mas quando eu estou com o outro, quando eu me aproximo do outro, eu estabeleço uma nova relação. E o que a escola tem que fazer é pegar os meus saberes e aproximá-los, esses saberes, que são do meu senso comum, os meus saberes do meu cotidiano, e trazer aquilo que é científico. E a escola deve desafiar. Eu parto do que o meu aluno é para transformá-lo, para possibilitar desenvolver-se a partir dali. Então, o primeiro tópico seria exatamente isso, respeitar esse meu aluno, lembrando que cada aluno, cada ser é que deve ser o ponto de referência para ele mesmo. Eu não posso nivelar a minha turma, eu tenho que trabalhar com o heterogêneo, eu tenho que trabalhar com o diferente, eu tenho que trabalhar com o complexo, mas respeitando a idade, a maturação, o desenvolvimento de cada um. A segunda coisa, que numa prática pedagógica em geografia pode dar muito certo, é quando você desperta a curiosidade e o desejo pelo objeto de estudo. Eu acredito que quando eu comecei a falar de Júlio Verne, você deve até pensar assim, puxa vida, deve ser bem interessante. Viagem ao centro da Terra. O que será que Júlio Verne pensou lá no século XIX que haveria no centro da Terra? Na época em que não existiam instrumentos capazes de adentrar e de realmente fazer um estudo científico para captar todos esses elementos que haveria lá.
O que foi que Júlio Verne imaginou? Desperte a curiosidade do seu aluno para que venha compreender o que é que alguém imagina, como você imagina e o que é de fato. Desperte no seu aluno o desejo de conhecer, o desejo de desvendar essa realidade. Mas uma terceira coisa é muito importante. Ele não pode ficar preso ao que você pensa. Ele não pode ficar preso ao que o livro diz. Ele tem que ir além, ele tem que ter uma postura crítica. Portanto, você tem que incentivar a formação autônoma desse aluno, para que ele, despertado do desejo de compreender, ele possa ir além, ele possa continuar estudando independente de você. O quarto seria conhecer os educandos na sua realidade. Óbvio. Se você mora em determinado lugar, é preciso que você conheça esse lugar, que você reflita sobre esse lugar, que você aprenda a amar e a respeitar este lugar. Conheça os seus alunos, saiba quem são, onde moram, o que fazem, o que gostam, o que desenvolvem na sua vida cotidiana e secular. O quinto, evite repetição, memorização inútil. Trabalhe com a prática. Dê revista para o seu aluno recortar, dê jornal para ele ler, leve reportagens para que ele possa comparar, discuta com ele o que foi trabalhado no jornal transmitido pela televisão na noite anterior, discuta se aquele assunto sobre aquele fenômeno geográfico está relacionado ao que está no livro. Desenvolva no seu aluno a possibilidade de pensar criticamente. Por fim, participe conjuntamente na construção desse conhecimento. Nós aprendemos em comunhão, nós aprendemos em interação. Um professor que se coloca distante do seu aluno, esse professor está esquecido de que ele também é um aprendente. E que os nossos alunos eles podem ter experiências maravilhosas que precisam ser compartilhadas. Nunca ensinamos apenas. Não existe docência sem discência, como diz Paulo Freire. É preciso que para ensinar você aprenda também. Bem, a gente iria então, diante dessa diversidade de saberes, desse conjunto científico, tecnológico que se apresenta, da velocidade do conhecimento, as mudanças que têm ocorrido, a escola não pode ficar parada no tempo. A escola não pode se limitar a trabalhar com conhecimentos que estejam ali apenas marcados por um currículo fechado. Mas a escola tem que estar aberta para o novo. O professor precisa estar aberto para o novo. É preciso ouvir, é preciso compreender o seu aluno, é preciso entender as suas necessidades, é preciso situar-se no tempo e no espaço. Ou seja, a escola tem que estar atenta ao sentido dialético. No momento em que eu ensino, eu também aprendo. E o meu aluno também é um aprendente que ensina ao mesmo tempo. É preciso conhecer e compreender e ter a visão de que nada está parado. O mundo está em constante movimento. E a escola não pode, então, ficar fechada a práticas antigas, a práticas que nem naquela época funcionavam muito bem. Imagine agora. É preciso, então, despertar para o conhecer, gostar. Agora eu lhe pergunto, professor, professora, você gosta de estudar? Você gosta de ler? Quantos livros você tem lido fora das obrigações passadas pelos seus professores? Quantos textos você tem assumido, independente do processo pedagógico dado no seu curso? Quantos livros de literatura você lê no ano? Você gosta de assistir documentários, programas inteligentes na televisão? Não perca seu tempo. É tempo de estudar, é tempo de conhecer, é tempo de aprender, para que possa desenvolver uma prática satisfatória. Um grande abraço a todos. Eu espero que esses nossos pequenos minutos de conversa possam possibilitar você um pensar diferente sobre a sua própria prática pedagógica. Se eu disse coisas que você já faz, que bom que pensamos juntos. Se é algo que você ainda não começou a fazer, pense nisso. E eu acredito que você vai se dar
bem melhor, que você vai pensar na sua possibilidade didática como algo sempre novo, sempre algo a ser descortinado, descoberto, e tudo isso com muita alegria. Boa noite.